Boa tarde, prezados alunos da disciplina Geografia Aplicada ao Turismo. Alex Figueiredo, professor de vocês, e vamos falar um pouco mais sobre a paisagem. Sempre algum resgate. A geografia trabalha com a interpretação da paisagem, por isso uma ciência irmã do turismo. Temos que saber interpretar a paisagem à nossa frente para um melhor guiamento, pensar numa melhor estrutura de passar a informação para o PAX e daí vender um bom produto. Como eu costumo dizer, qualquer um pode fazer um tour levando-o para o Pão de Açúcar e Corcovado, mas interpretar a paisagem é diferente, porque os turistas se interessam cada vez mais por histórias diferentes e curiosas. Bom, nossa primeira aula foi Geografia e Turismo, conceitos. Segunda aula, Costa Verde. Terceira aula, começamos a falar do Vale do Paraíba, o Vale do Café. E essa aula agora vamos continuar falando do Vale do Café. Na verdade, vamos pegar agora uma grande panorâmica, começando a descer o rio Paraíba do Sul, na nossa descrição de vários municípios circundantes. E gradativamente, na verdade, quando chegar na região Centro-Sul, vamos pegar um afluente do Paraíba do Sul e vamos começar a falar dos municípios do Noroeste, Centro-Sul e depois Noroeste, até o extremo norte do estado do Rio de Janeiro. Pois bem, começo a aula falando sobre Valença. Afinal de contas, Valença é um dos locais tradicionais do turismo carioca e quase que nos últimos refúgios do café no Vale do Café. Valença e Vassouras, na verdade, quando houve a queda do café, foram os últimos municípios a conseguir ter o cultivo de café e produção de café no Vale do Paraíba. Por incrível que pareça, o café lá não terminou pela crise, terminou por geada. Foi uma grande geada na década de 30 que chacinou os últimos cafezais. Só depois disso que houve replantio dos cafezais e voltaram a ter produção. Mas Valença e Vassouras, por ter um clima mais propício para o café, conseguiu ter concentração de capital, dinheiro por mais tempo, o que significou toda uma grande formatação de casarios, mostrando a riqueza e a pompa dos barões de café. Valença é conhecido, portanto, pelas suas fazendas históricas, isso é inegável. É claro, conservatória, como um dos grandes motes do turismo carioca. Conservatória é o que eu costumo dizer do turismo que lida com a memória. Esse que é o grande barato. Por que a memória? Como já devo ter falado já na primeira aula. Pois bem, o turismo é nostalgia e muitas vezes o nosso PAX não sabe o que quer, não sabe que deseja, não sabe que tem saudade daquilo. E a Terra da Seresta é conservatória. Conservatório é um local que justamente era um dos últimos distritos cariocas que ainda tinha esse o hábito da seresta, o hábito de tocar ao sereno. E quando isso foi descoberto nos anos 80, foi quase que um sucesso imediato. Mas o turismo se deu por memória e o fator raridade, por ter sido um dos últimos distritos a terem essa questão. Valença e Vassouras, Vale do Café, são locais que, curiosamente, eram desvalorizados antes do café. Na verdade, o grande fator de povoamento começou justamente com a decadência do Caminho Real. Até então, aquela área era tomada pelos índios do tronco Puri. Só que com a falência do Caminho Real, isto é, o esgotamento das minas em Vila Rica e pedras preciosas no Arraial do Tijuco, justamente os mineiros começaram a se espalhar por todo o Caminho Real e por aí começou justamente a colonização na região de Vassouras, Valença e outras cidades mais. Começou-se enfrentamento com os indígenas e com isso a extinção deles. Fundou-se duas grandes reduções indígenas em duas vilas, a Vila de Valença e a Vila de Conservatória. E daí o início dessas cidades, que eram basicamente vinculadas à cultura indígena local. Voltando justamente ao turismo, nós temos Casario de Café, Festival do Café no Vale do Café, no Vale do Paraíba, mas também meio ambiente, atrativos naturais, ecoturismo. O que temos como figura célebre e desconhecida lá em Valença é a Serra da Concórdia, hoje Parque Estadual da Concórdia, e o qual também tem um assentamento rural, o turismo rural. O Parque da Concórdia, ele não é um parque tão conhecido, não é tão pop, porque ele não tem o que estamos vendo aqui ao nosso fundo, vista. Todo parque que dá certo, todo parque que é turístico, é o parque que tem vista panorâmica, paisagem. E nós vendemos a paisagem. Os parques que não têm paisagem são parques que se tornam ilustres desconhecidos, como temos vários no Brasil. O Parque da Concórdia tem sido vendido pelo projeto Passarinhar para Birdwatch e tem tido um relativo grau de sucesso. Então temos um produto diferenciado a ser pensado em Valença também. E temos o etnoturismo, por incrível que pareça. Por incrível que pareça, o etnoturismo lá, temos a figura de um quilombo.
o quilombo de São José da Serra, onde nasceu Clementina de Jesus, a nossa saudosa, justamente, jongueira e sambista, uma das mães do samba carioca. O quilombo de São José da Serra tem, no dia da festa do Preto Velho, justamente trabalha com receptivo, embora esse ano provavelmente não terão atividades, infelizmente. Você tem a parte religiosa trabalhada, rodas de jongo e também já tem-se o relativo receptivo fora de datas comemorativas. Então vale buscar a informação. Valença não são só os casarios e não é só a terra da seresta. Mas também temos o etnoturismo, que tem o seu fator raridade, com escravos que nunca saíram daquela fazenda, ex-escravos, hoje quilombolas, que mantiveram alguns traços da sua tradição na figura da religiosidade e, segundo alguns, na figura da sua arquitetura também. Os escravos lá são ex-escravos oriundos de Guiné-Bissau e também de Angola, então seria algum resgate também com o tronco banto especificamente. Bom, saindo de Valença, vamos descer um pouco mais à direita e vamos para Vassouras. Vassouras, Casa da Era, por exemplo, a sua praça central com os casarios. Então, casario do café é muito rico, muito famoso, muito clássico, muito vendável para um city tour depois da visita em justamente no seu centro histórico, pequeno, porém marcante. E temos também um fator diferencial, a questão dinástica. Isso pode ser resgatado, sim, quando se fala de Vassouras. Por que questão dinástica? Quando o Império Brasileiro foi exilado do Brasil, houve o filho mais velho da princesa Isabel, casou fora da dinastia clássica europeia e com isso, teoricamente, abriu mão dos seus direitos sucessórios. Então o direito da coroa real brasileira, do Império brasileiro, foi para o segundo filho da princesa Isabel, com o Conde D. E quando houve a volta da família real brasileira, o ramo se dividiram em dois ramos. Houve o ramo Petrópolis, que mora mais perto aqui de onde nós estamos, que é do filho mais velho da princesa Isabel, que teoricamente abriu mão do direito sucessório, e houve o segundo filho, e esse ramo se estabeleceu onde? Em Vassouras. Vassouras não tem título de cidade imperial, mas tal como Petrópolis, o primeiro título é de Fazenda Imperial. O título de Petrópolis é posterior, de cidade imperial só na década de 80 conquistado, mas até então apenas de Fazenda Imperial. Também temos sempre a questão do atrativo natural, a paisagem, como o Jardim Ecológico Eunê, justamente uma iniciativa turística nova de um casal carioca que criou um local que trabalha com receptivo, com belas paisagens e esculturas ao ar livre. Então nós temos justamente atrativos no Vale do Café que extrapolam a ideia e o conceito tradicional apenas da história da época áurea do café no Império Brasileiro. Pausa.